Episódio 19. Escolhas implicam em consequências. Após um longo exílio, Marduk retornou ao Egito com a certeza de que retomaria seu lugar como senhor da segunda região. No entanto, encontrou Ningzida, seu irmão, governando e administrando as terras com o apoio dos descendentes de Anunnaki, que haviam se casado com mulheres terrestres. Tudo o que Marduk havia planejado antes do exílio, Ningzida havia revogado. Indignado, Marduk acusou Ningzida de destruir seu legado e exilar seu neto Horon em uma terra deserta e inóspita. Sem aprender com os erros do passado, iniciou uma nova disputa, alegando que o Egito era seu por direito. Com arrogância, declarou que Ningzida poderia ser seu ajudante ou deveria partir. Ningzida recusou a imposição e a disputa se arrastou por 350 anos terrestres, até que Enki, mais uma vez, protegeu Marduk e aconselhou Ningzida a partir para evitar mais conflitos. Resignado, Ningzida atravessou os oceanos e se estabeleceu nas Américas, levando seus seguidores. Lá, ele reiniciou a contagem do tempo e passou a ser conhecido como Quetzalcóatl, serpente emplumada. A egiptologia, diferentemente das tabuletas sumérias, omite detalhes sobre o destino dos deuses do Egito. Muitos estudiosos deturpam ou simplificam a história, mantendo o público na ignorância e confiando na falta de interesse geral pela pesquisa. Com a vitória de Marduk, o Egito foi renomeado como Magan. Marduk passou a ser adorado como Ra. Enki como Ptah e Ningzida foi lembrado como Thoth, deus da sabedoria. Os Anunnaki passaram a ser chamados de Neteru, observadores vigilantes. Para apagar a influência de Ningzida, Marduk remodelou a esfinge com o rosto de seu filho Azar, Osíris. Alterou a contagem do tempo, substituiu o cálculo lunar pelo solar e unificou as cidades do Egito. O primeiro faraó híbrido foi Mena, que consolidou o Alto e o Baixo Egito e fundou a primeira dinastia faraônica. Marduk construiu Mena-Nefer, Mênfis, para rivalizar com Uruk, e ergueu Anu, On-Elópolis, para honrar seu pai Enki. Ali, no alto de uma torre, colocou a parte superior de sua nave celestial chamada Ben-Ben, que simbolizava sua chegada do planeta dos inumeráveis anos, Nibiru. A influência egípcia se refletiu nos hebreus, que viveram lá por 400 anos antes de partirem para Canaã. Muitos rituais hebraicos foram inspirados nos costumes egípcios. Enki concedeu a Marduk vários conhecimentos, mas reteve o segredo da ressurreição. Ele também lhe atribuiu a constelação de Áries, tornando o carneiro sagrado no Egito. A tensão entre os seguidores de Enlil e Marduk se acirrou. Para os hebreus, liderados por Enlil, o sacrifício de um cordeiro os protegia do anjo exterminador, Ninurta. Para os egípcios, isso era um ultraje contra Marduk. Esse conflito explica a histórica perseguição aos hebreus e a hostilidade contra Israel até os dias atuais. A segunda região prosperou sob Marduk, e os líderes Anunnaki voltaram sua atenção à terceira região, prometida a Inanna. Ela recebeu a constelação de Virgem e governou Zamush, a terra das 60 pedras preciosas, atual região da Geórgia. Seu reino se expandiu até o Vale do Indo. Enlil exigiu uma nova língua e escrita para a terceira região, mas Enki negou a Inanna o acesso aos ME da civilização. Inanna, descontente, viajava entre Uruk e Arata, buscando expandir seu poder. Enmerkar, rei de Uruk e neto de Utu, tentou subjugar Arata, exigindo tributos. O rei de Arata, porém, propôs uma troca pacífica de riquezas pelos ME de Uruk. A mensagem de paz nunca chegou ao destino, pois Lugalbanda, o emissário de Enmerkar, adoeceu e morreu antes de entregá-la. Sem os ME, a terceira região nunca atingiu o mesmo desenvolvimento das outras. O legado de Inanna ficou marcado por desordem e desigualdade. Insatisfeita, Inanna mergulhou em sua dor e saudade de Dumuzi. No templo de Uruk, criou um recinto onde seduzia jovens guerreiros que amanheciam mortos.
Mas Lugalbanda sobreviveu. Convencida de que ele era a reencarnação de Dumuzi, proclamou-se deusa imortal. Sua família desaprovou sua nova identidade. Enlil e Ninurta ficaram perplexos. Utu, pensativo, e Enki e Ninhursag duvidavam de seu poder sobre a morte. Mas o povo aclamou sua presença, acreditando que os deuses podiam abolir a mortalidade. Lugalbanda sucedeu Enmerkar no trono de Uruk, casou-se com Ninsun, filha de Ninurta, e teve um filho, Gilgamesh, que viria a se tornar uma das figuras mais emblemáticas da história suméria. À medida que amadurecia, Gilgamesh começava a questionar sua mãe, Ninsun, sobre a vida e a morte. Ele via que seus antepassados, descendentes dos Anunnaki, eram extraordinariamente longevos, e se perguntava se, sendo apenas um terço Anunnaki, teria uma vida mais curta. Ninsun explicou que o tempo de vida dos Anunnaki era incompreensível para os terrestres e que, enquanto vivesse na Terra, estaria sujeito ao tempo dos homens. Mas, se fosse para Nibiru, viveria conforme o tempo dos Anunnaki. Movida pelo desejo de ajudar o filho, Ninsun pediu repetidamente a Utu, comandante do espaço-porto, que levasse Gilgamesh a Nibiru. Após muitas súplicas, Utu finalmente consentiu e permitiu que ele fosse ao lugar de aterrissagem. Para protegê-lo, Ninhursag criou um companheiro, um ser artificial chamado Enkidu. Assim como os seres criados por Enki para resgatar Inanna da morada de Ereshkigal, Enkidu não nasceu de ventre e não possuía sangue em suas veias. Juntos, Gilgamesh e Enkidu partiram sob a supervisão de Utu. No caminho, ao entrar no bosque de cedros, encontraram um dragão que cuspia fogo, bloqueando-lhes a passagem. Usando astúcia, derrotaram a criatura e seguiram em frente até os túneis dos Anunnaki, onde foram desafiados pelo Touro do Céu, uma poderosa criatura de Enlil. O monstro os perseguiu até Uruk, onde Enkidu o derrotou diante das muralhas da cidade. Ao saber da morte do Touro do Céu, Enlil lamentou profundamente, considerando um mau presságio. Como castigo, Enkidu foi condenado a perecer nas águas, enquanto Gilgamesh foi poupado, protegido por Ninsun e Utu. Ainda determinado a alcançar a imortalidade, Gilgamesh recebeu permissão para entrar no lugar dos carros, e após muitas aventuras, chegou à terra do Tilmun, a quarta região. Lá, explorando os túneis subterrâneos, encontrou um jardim de pedras preciosas e conheceu Noa, o sobrevivente do dilúvio. Noa revelou a Gilgamesh o segredo da longevidade. No manancial daquele jardim, crescia uma planta capaz de impedir o envelhecimento. O homem em sua velhice é jovem de novo. Era o nome da planta. Segundo Noa, era um presente de Enki, abençoado por Enlil, e havia sido concedido no Monte da Salvação, o Monte Ararat. Mas o que essa planta realmente significava? Seria a chave da longevidade ou um símbolo de virilidade? No primeiro caso, poderia estar ligada ao hormônio do crescimento, GH, fundamental para a regeneração celular e possivelmente responsável pela estatura e longevidade dos Anunnaki. No segundo, poderia remeter a Epimedium brevicornum, uma planta encontrada na Ásia e usada como afrodisíaco, com efeitos comparáveis ao Viagra, mas sem os mesmos efeitos colaterais. Enquanto Noa dormia, Gilgamesh mergulhou no manancial e arrancou a planta. Com ela guardada em sua bolsa, partiu apressadamente de volta a Uruk. Exausto, adormeceu no caminho, e durante seu sono, uma serpente atraída pela fragrância da planta a roubou e desapareceu. Ao despertar e perceber sua perda, Gilgamesh lamentou profundamente. Voltou a Uruk de mãos vazias, e sem alcançar a imortalidade, morreu como um mortal. Após seu reinado, 7 reis governaram Uruk, até que a realeza foi transferida para Urim, a cidade de Nanar e Ningal. Enquanto isso, Marduk observava atentamente os acontecimentos das outras regiões. Ele ainda se incomodava com as visões e sonhos de Inanna, que aludiam aos domínios de Dumuzi.
Decidido a impedir a expansão de sua rival, começou a traçar seus próprios planos. Nessa nova fase, Marduk passou a refletir sobre ressurreição e imortalidade. A ideia de ser reconhecido como uma divindade o fascinava. Assim declarou-se o grande deus Ra. Quando soube que haviam permitido a Gilgamesh buscar a imortalidade, enfureceu-se. Ainda que ele fosse um híbrido, continuava sendo em grande parte terrestre. Mas Marduk encontrou um meio mais astuto de manter a lealdade dos reis e do povo. Se Gilgamesh, um semideus, teve acesso ao segredo da vida eterna, então que os reis de sua região também tivessem. Autoproclamado como Ra, decretou que apenas reis descendentes dos Neteru, Anunnaki, poderiam governar e que, após a morte, viajariam para Nibiru. Marduk, então, passou a ensinar os faraós a construírem tumbas voltadas para o leste e ditou um livro sagrado aos escribas sacerdotes, detalhando a jornada à outra vida. Nesse livro, descrevia o caminho até o Duat, o lugar dos navios celestiais e a escada ao céu, pela qual se poderia viajar ao planeta imperecível e consumir a planta da vida e as águas da juventude eternamente. Ele também afirmou aos sacerdotes que os deuses chegaram à terra e revelou que o ouro era o esplendor da vida, a carne dos deuses. Foi por influência de Marduk que os terrestres passaram a enxergar o ouro como o metal mais precioso, símbolo de poder e divindade. De um lado, Marduk se apresentava como o amigo dos terrestres, prometendo reinos, riquezas e imortalidade em Nibiru. Uma promessa impossível de cumprir, já que seu retorno ao planeta havia sido proibido. A senha era simples: morram por mim, e eu lhes darei a terra. E assim, milhões matariam e morreriam por Marduk. Do outro lado, havia Enlil, que não prometia a vida eterna, mas garantia a posse da terra àqueles que seguissem um código moral e ético. Marduk então ordenou que seus reis iniciassem expedições ao Abzu e aos domínios inferiores para extrair ouro. Em busca de mais poder, seus reis passaram a invadir terras de seus próprios irmãos. Com isso, a ira e a sede de vingança cresceram entre os Anunnaki. Alarmados, os irmãos de Marduk apelaram a Enki. Mas, como sempre, Marduk não o ouviu, insistindo que a terra lhe pertencia e que deveria governá-la sozinho. Determinado a expandir seu domínio, ordenou aos reis do Egito e da Núbia que conquistassem todas as terras adjacentes. Seu verdadeiro objetivo era claro: tornar-se o senhor das 4 regiões. Enquanto isso, em Urim, Nanar e Ningal sorriam para seu povo. Atribuindo-se a posição hierárquica de número 30, Nanar foi adorado como o deus da lua, dando origem ao que mais tarde se tornaria a religião islâmica. Ele decretou 12 festividades anuais, uma para cada mês lunar, dedicando cada uma delas a um dos 12 grandes Anunnaki. No entanto, com o tempo, apenas 2 dessas celebrações se destacaram: o Eid al-Fitr, que marca o fim do Ramadã, e o Eid al-Adha, ligado ao sacrifício de Abraão. Por toda a primeira região, santuários e templos foram erguidos em homenagem aos deuses Anunnaki. A civilização suméria prosperava, estabelecendo leis, comércio e escolas. Havia fartura e estabilidade, mas também disputas e traições. Muitas dessas histórias estão registradas nas tabuletas sumérias. Apenas 2.000 das 25.000 conhecidas foram traduzidas até agora. Ainda há muito a ser revelado. Enquanto isso, Inanna percorria o mundo em sua nave, divertindo-se com Utu, seu irmão, e visitando os domínios de seu tio Ishkur, a quem chamava carinhosamente de Dudu, o amado. Encantada com os povos da planície superior dos 2 rios, aprendeu sua língua e, em troca, recebeu um novo nome: Ishtar. Sua cidade, Unugki, foi chamada de Uruk. Ishkur tornou-se Adad. Seu pai, Nanar, foi adorado como Sin, o senhor dos oráculos, e Urim passou a ser chamada de Ur. Assim, os nomes mudavam, mas a influência dos Anunnaki permanecia. Marduk, porém,
não aceitava a diversidade em seu domínio. Para ele, apenas um poderia reinar. Com arrogância, declarou-se o mais velho do céu, o primogênito da terra, o único e verdadeiro Senhor. Ele se apropriou dos atributos de todos os deuses, proclamando que os céus testemunhavam sua supremacia. Mas os Anunnaki não aceitariam essa afronta sem reação. Nas terras habitadas, os sábios ensinaram aos povos, próximos e distantes, a observar os céus, provando que o sol ainda nascia na constelação de Touro. Enquanto isso, Enki observava com pesar a distorção da ordem natural. Os Anunnaki, que antes eram os senhores da terra, agora dependiam do apoio dos terrestres para manter seu poder. Na primeira região, os Nefilim decidiram unificar as terras sob um único governante e desejaram um rei guerreiro. A tarefa de escolhê-lo foi confiada a Inanna, a maior adversária de Marduk. Ela indicou a Enlil um homem forte que havia conhecido e amado, Shahru-Kim. Filho de uma suma sacerdotisa e de Arpachshad, um comandante de 4 guarnições, ele era descendente direto de Sem. Sem tinha 100 anos quando gerou Arpachshad, 2 anos depois do dilúvio. Torá, Bereshit, Gênesis, capítulo 11, versículo 10. Dessa linhagem nasceram Terá e mais tarde seu filho Abraão. Enlil concedeu a Shahru-Kim o cetro e a coroa, nomeando-o primeiro rei da unificação da Suméria e da Acádia. A história o conhece como Sargão I, o regente justo. Como já fora feito em Nibiru, a unificação começou com a fundação de uma nova cidade central, Agade, nome dado em honra à primeira capital pós-guerra de Nibiru. Com o poder de Enlil e a proteção de Inanna, que acompanhava seus guerreiros com armas que disparavam raios, Shahru-Kim consolidou seu domínio. Desde o mar inferior até o mar superior, todas as terras lhe renderam obediência. Suas tropas estabeleceram fronteiras na 4ª região para protegê-la. Marduk observava cada movimento com cautela. No momento certo, Shahru-Kim atacou sua base e reivindicou para si o lugar onde Marduk havia planejado construir sua grande torre. Ali, estabeleceu o objeto brilhante celestial, um dispositivo sagrado que simbolizava a realeza e a proteção divina. Enfurecido, Marduk marchou para a primeira região com Nabu e seus seguidores. No local da torre, declarou ser o único dono daquele solo sagrado. Ali, ergueria um portal dos deuses. Ordenou desviar rios, erguer diques e muralhas, e iniciou a construção do Exagil, seu grande templo, chamado de Casa do Deus Supremo. Nabu nomeou o local Babili, Babilônia, o pórtico dos deuses. A fúria de Inanna não teve limites. Com suas armas lançou um ataque brutal, aniquilando os terrestres que compunham o exército de Marduk. O sangue derramado foi como nunca antes visto. Alarmado, Nergal tentou convencer Marduk a partir e aguardar pacificamente a chegada de sua era. Relutante, Marduk aceitou. Partiu, viajando por terras distantes, observando os céus. Nos reinos da 2ª região, passou a ser chamado de Amon, o Invisível, pois mesmo ausente, continuava a controlar a região. Com Marduk afastado, a ira de Inanna se acalmou. 2 filhos de Shahru-Kim governaram em paz, mas, com o tempo, o poder chegou a Naram-Sin, neto de Shahru-Kim. Seu nome significava amado por Sin. Com Enlil e Ninurta ausentes e Marduk distante, Inanna viu sua oportunidade de conquistar tudo. Ordenou a Naram-Sin que tomasse as terras de Magan, antigo Egito, e Meluha, antiga Núbia, domínios de Marduk. Naram-Sin não se conteve. Cruzou a 4ª região com um exército terrestre, invadiu o Egito e tentou entrar no Ekur, o santuário no topo da grande pirâmide de Gizé. Enfurecido, Enlil lançou uma maldição sobre ele e sobre Agade. Naram-Sin morreu de uma picada de escorpião, talvez uma metáfora para um projétil disparado por Ninurta. Agade foi destruída. Isso ocorreu 1500 anos antes do nascimento de Abraão.
Com Marduk transformado em Amon, a realeza da segunda região se desintegrou em caos e desordem. Na primeira região, sem Agade, os governos ficaram instáveis. As cidades dos deuses tornaram-se cidades dos homens. Uruk, Lagash, Ur, Kirsh e Isim viram reis surgirem e desaparecerem. Diante do colapso, Enlil consultou Anu e transferiu a realeza para Nanar. Pela terceira vez, Ur se tornou a cidade sagrada. Ali, depositaram o objeto brilhante celestial, e Nanar nomeou Ur-Nammu como rei, um pastor justo. Ur-Nammu restabeleceu a paz e a prosperidade nas terras. Foi nesse período que Enlil teve um sonho. Viu Galzu segurando uma tabuleta de lápis lazuli, onde estavam gravadas as constelações. Galzu apontou 3 vezes para o carneiro, indicando o fim da era de Enlil e o início da era de Marduk. Na visão, Galzu alertou Enlil. A paz seria seguida por tempos de guerra e derramamento de sangue. Marduk e seus descendentes dominariam a terra, e um grande desastre se aproximava. Assim como no dilúvio, Enlil deveria escolher um homem justo para preservar a humanidade. Ao despertar, Enlil percebeu que não havia tabuleta ao seu lado. Teria sido um oráculo ou um devaneio. Sem saber, decidiu manter o sonho em segredo. Nos templos de Nibruki, Enlil consultou os sacerdotes sobre os sábios celestiais. Foi-lhe indicado Terá, descendente de Ever e pertencente à 6ª geração de sacerdotes de Nibruki. Terá casou-se com uma princesa de Ur e tornou-se sumo sacerdote em Haran, cidade fundada por Nanar, na terra de Arpachad. Enquanto Enlil refletia, Marduk percorria terras distantes, pregando sua supremacia e angariando seguidores. Seu filho, Nabu, incitava revoltas no oeste da Suméria. Logo, as caravanas cessaram, muralhas foram erguidas e reis se armaram para a guerra. Tudo ocorria exatamente como Galzu previra. Enlil voltou sua atenção para Terá e seus filhos. Abraão, o primogênito, era de linhagem principesca e possuía conhecimento sacerdotal. Sem revelar o sonho, Enlil instruiu Nanar a fundar Haran e nomear Terá sumo sacerdote. 2 porções celestiais depois, Terá foi para Haran. Nesse tempo, Ur-Nammu morreu, sucedido por Shulgi, que se revelou corrupto e sedento por guerras. Em Nibruki, autoproclamou-se sumo sacerdote. Em Uruk, buscou os prazeres carnais de Inanna, formou um exército de guerreiros das montanhas e invadiu a 4ª região, violando os centros de controle das missões. Declarou-se rei das 4 regiões. Enlil enfureceu-se. Os soberanos de Marduk haviam ido longe demais. Até Enki estava descontente com seu filho. Enlil voltou sua atenção para Abraão, que demonstrava coragem e retidão. Ordenou que ele protegesse os lugares sagrados e garantisse a segurança dos carros celestiais. Mas logo após a partida de Abraão para cumprir essa missão, Marduk chegou a Haran. Ele via as profanações como um mal necessário para sua nova ordem mundial. E de lá, nos limites do território de Ishkur, planejou seu golpe final, reunindo seus exércitos para a batalha decisiva. O que estará registrado na última tabuleta? Não percam o episódio final da série, Anunnaki, Deuses da Terra. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar nas suas redes sociais. Torne-se um membro do canal. Temos vídeos exclusivos para membros, além de um grupo de estudos VIP no Telegram e no WhatsApp. Lembrando que para os membros do nível 4, grau 60, clã Anu, além disso tudo, temos lives exclusivas e ainda disponibilizamos material extra sobre os Anunnaki. Também podem nos apoiar com um Pix, a chave está na descrição, ou pelo botão Valeu.
abaixo do vídeo para que continuemos a trazer este conteúdo relevante àqueles que desejam acordar e a se libertar da Matrix. O tráfico humano é um negócio de 150 bilhões de dólares por ano. Os Estados Unidos são um dos principais destinos do tráfico humano e um dos maiores consumidores de sexo infantil. Há mais seres humanos na escravidão hoje do que em qualquer outro momento da história, mesmo quando a escravidão era legalizada. Milhões desses escravos são crianças. Não se cale, denuncie.